E aí, concurseiros e concurseiras, meu nome é Helder Monteiro, sou professor de raciocínio lógico e matemática e hoje eu estou aqui, depois de muito tempo sem gravar, para corrigir a prova da Polícia Federal, a última que aconteceu em 2014, para mostrar como é que resolve aí as questões se alguém ficou na dúvida aí de como resolver. Então bora lá sem muita enrolação, e lembrando que a prova, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, com o gabarito preliminar lá que o CESP já colocou também. E vou explicando cada uma das questões aí, então bora lá sem muita enrolação. Aí a primeira questão da prova aí, era uma questão que era de associação de umas características com umas pessoas. Aí tem um texto antes aí para, acho que eram 4 questões dessa parte dessa tabela que já deu montada. Então bora lá pro texto que diz o seguinte: em um restaurante, João, Pedro e Rodrigo pediram pratos de carne, frango e peixe, não necessariamente nessa ordem, mas cada um pediu um único prato. As cores de suas camisas eram azul, branco e verde. Pedro usava camisa azul, a pessoa de camisa verde pediu carne e Rodrigo não pediu frango. Essas informações podem ser visualizadas na tabela abaixo, em que no cruzamento de uma linha com uma coluna, V corresponde ao fato verdadeiro e F a fato falso, considerando a situação apresentada e no que couber o preenchimento da tabela acima, julgue os itens seguintes. É o item 57. Considere que Rodrigo não seja o mais velho dos 3 e que Pedro tenha nascido 8 anos antes de Rodrigo e que no final de 2015 apenas um dos 3 terão completado 40 anos de idade. Nesse caso é correto afirmar que Pedro nasceu entre 1967 e 1975. Então nessa questão aí não tinha que usar nada da tabela que ele passou aí por enquanto. Era só uma questão mais matemática das possibilidades que ele te dava. Então a única coisa que você sabe é que o Pedro é 8 anos mais velho do que o Rodrigo. Então eu vou colocar aqui as possibilidades do que podem acontecer, né? E outra coisa que a questão também a gente falou é que só 2 pessoas, aí não falou qual, completaram acho 40 anos de idade no final de 2015. Eu vou só colocar as possibilidades que ele te deu. Então a gente tem 2 possibilidades do que pode ter acontecido, né? Então, pelas idades que ele me falou aí, né? Só 2 pessoas completaram 40 anos de idade. Aí as pessoas eram Pedro, João e Rodrigo. Então, eu vou colocar aqui, né? A primeira possibilidade é do Pedro ter sido a pessoa que completou 40 anos de idade e o João também ser essa pessoa que completou 40 anos de idade. E aí, nesse caso, como o Rodrigo é 8 anos mais novo do que o Pedro, o Rodrigo aí nesse caso aqui, nessa primeira hipótese, teria 32 anos. Aí nessa questão eu queria saber em que ano teria nascido o Pedro. Nessa primeira situação aqui, o ano de nascimento dele, vou colocar aqui, ano para o Pedro, seria, né, os 2015, que é onde ele teria os 40 anos, menos os 40 anos de idade dele, que aí dá os 1975. Aí ele teria nascido nesse ano aqui, nesse primeiro caso. Só que existe outra possibilidade. A segunda possibilidade é que quem ter completado os 40 anos seja o João e o Rodrigo, e não o Pedro. Então eu vou colocar aqui, João teria os 40 anos de idade e o Rodrigo também. E aí, como a questão fala que o Pedro é 8 anos mais velho que o Rodrigo, nessa situação 2, ele teria 48 anos de idade. E ele quer saber o ano de nascimento do Pedro. Aí é a mesma ideia. Então o ano de nascimento do Pedro, nesse caso aqui, na hipótese 2, que pode ser uma que aconteceu também, ele teria que fazer os 2015, que é onde ele tinha os 48 anos, menos os 48 anos de idade que ele tinha nessa configuração aqui. Aí dá os 2015 menos 48, 1967. Aí na questão ele falava que você poderia afirmar que o ano de nascimento do Pedro estaria entre esses 2 extremos aqui, né? 1967 e 1975. Aí tá certo no caso, né? Porque a gente tem essas 2 possibilidades de coisas que podem ter acontecido, né? Ou esses 2 terem 40 e o Rodrigo, como é 8 anos mais novo, tem os 32. Aí nesse caso ele nasceu, o Pedro, em 1975, ou quem tem 40 anos, que seja, né, o João e o Rodrigo. Aí o Pedro então tem que ter 48, já que ele é 8 anos mais velho que o Rodrigo. Aí nesse caso que a idade dele, o ano de nascimento, vai ser 1967. Está entre o que a banca considerou aí, né? Então tá certo essa primeira questão. Então bora para a próxima.
58. Se João pediu peixe, então Rodrigo não usava camiseta branca. Então aqui, ó, agora a gente vai usar realmente a tabela que ele deu pra gente usar. E o que eu coloquei aqui de preto é a informação que a questão já te deu. Diz que quem estava de verde comeu carne, que o Pedro estava de camisa azul e que o Rodrigo não pediu frango. E agora, de vermelho, eu vou colocar as informações que eu vou retirando aqui pelo que a questão me deu, até aqui. Então, ó, eu prefiro nesse tipo de questão, que é de associação de pessoa com característica, marcar com um X quando a informação for verdadeira, ao invés de colocar V, e colocar esses riscos aqui no quadrante, desconsiderando a informação quando ela for falsa. Que eu acho que fica mais fácil de visualizar, pelo menos para mim fica muito mais fácil. Então eu faço desse jeito. Então aqui, ó, a primeira informação que ele já marcou: quem está de verde comeu carne. Então se você já sabe isso, você desconsidera quem está de azul comer carne. Então eu vou pintar desse jeito aqui para desconsiderar essa informação, e desconsidera também quem está de branco ter comido carne. E você desconsidera tanto na coluna quanto na linha. Então quem está de verde comeu carne, então não comeu frango, que é o que dá nessa coluna aqui. Também não comeu peixe, então desconsidera essa informação daqui também. Aí outra coisa que a gente sabe, ó, o Pedro está de azul, então você desconsidera ele está de branco ou está de verde. Então vou desconsiderar essas informações aqui. E se você já sabe que é ele que está de azul, não é o João que está de azul, e também não é o Rodrigo que está de azul. Então desconsidera isso daqui também. Daí no enunciado da questão a gente dá outra informação. Ele pede para você considerar que João pediu peixe. E depois ele pede para você tentar concluir que o Rodrigo não usava camiseta branca. Como se eu tivesse dado uma premissa aí para você seguir marcando com ela. Então João pediu peixe, que era para você considerar. Então você vem aqui no João, no cruzamento da pessoa com a característica do que ele pediu, né? João com peixe. Aí você marca. Vou marcar com um X ao invés de verdadeiro. Então eu sei que João pediu peixe, desconsidera as outras pessoas terem pedido peixe. Então Pedro não pediu peixe, nem o Rodrigo pediu peixe. E desconsidera também o João ter pedido outra coisa. Então o João não pediu carne e o João também não pediu frango. Desconsiderei essas informações aqui. Aí quando eu faço desse jeito, desconsiderando as informações, eu observo que ficou só esse espaço vago aqui. Por isso que eu prefiro completar desse jeito, ao invés de verdadeiro ou falso, porque não dá para ver tão bem desse jeito. Assim eu vejo que tem esse espaço vago. Eu só posso marcar essa pessoa aqui, que no caso é o Pedro, analisando o que tem na coluna. O Pedro tem que ter pedido frango, foi a única coisa que dava para eu marcar nessa coluna. Então você desconsidera que ele pediu carne. E aí sobra para o Rodrigo ter pedido carne. Aí você pode marcar, que era o espaço que estava sobrando aqui embaixo. E aí você sabe de outra informação importante, ó. Quem está de verde pediu carne. Eu já sei que foi o Rodrigo que pediu carne, então o Rodrigo está de verde. Então chega aqui, verde em Rodrigo e marca. O Rodrigo está de verde. E se é o Rodrigo que está de verde, ninguém mais pode estar de verde. Então desconsidera o João, está de verde. E também desconsidera o Rodrigo usar a camiseta branca. Então desconsidera essa parte aqui também, tanto na linha quanto na coluna. Aí analisando o que me sobrou aqui, só sobrou esse pedaço para eu marcar. Então eu sei que o João estava de camiseta branca. E aí quem está de camiseta branca é o João. E eu já tinha dito lá no enunciado da questão que o João pediu peixe. Então você marca, ó, João pediu peixe. Então quem está de camiseta branca é o João. Então quem está de camiseta branca foi quem pediu peixe, que no caso é o João. Aí desconsidera então branca e pedir frango, e desconsidera essa parte aqui também da coluna. Então quem é azul não pediu, quem estava de azul não pediu peixe. E só sobra esse espaço para você marcar. Então quem estava de azul pediu frango. Aí quem estava de azul nesse caso aqui era o Pedro. E aí anotando o que me deu de informação foi, né? Vou deixar anotado só as coisas dessas camisetas, porque lá na frente ele pede uma questão desse jeito. Então, do Rodrigo. Nesse caso aqui, que ele pediu para a gente considerar, o Rodrigo estava de verde. E aí nessa questão ele falava que você podia concluir que o Rodrigo não estaria de branco. E não está mesmo, ele está de verde. Essa questão 58 aí já está certa. E aí eu tenho o João, a cor da camiseta do João, pelo que a gente fez aqui. O João estava de camiseta branca. E o Pedro ele já tinha dado no enunciado da questão. O Pedro estava de azul.
E aí o que cada um deles comeu, né? Vou colocar aqui na frente também. O Rodrigo, nesse caso aqui o Rodrigo estava de verde, né? Quem estava de verde comeu carne. Então o Rodrigo comeu carne. O João, aqui, João foi o que ele pediu para considerar que comeu peixe. E o último que sobrou, que foi o Pedro, vai ter comido frango. E aí você já associou todas as pessoas às características. Então a questão 58 acabou aí. Só queria saber se o Rodrigo não estaria de branco. E ele não está mesmo, a questão está certa. Aí antes de apagar isso daqui, eu vou para outra questão que pede para a gente usar essa mesma análise de tudo que a gente fez. Então eu vou ler primeiro a questão 60, que vai utilizar tudo isso que a gente fez aqui. Então eu vou só ler ela aí com vocês. As informações apresentadas na situação em apreço e o fato de João ter pedido peixe não são suficientes para identificar a cor da camisa de cada uma dessas pessoas e o prato que cada uma delas pediu. Então ele pediu para você considerar a mesma coisa que a gente fez na 58. Considerar que o João comeu peixe. Esse aqui foi o nosso ponto de partida para a gente marcar tudo. Então tudo que a gente fez na questão 58, ele pediu a mesma consideração nessa questão 60. E disse que a gente não conseguiria saber, com só essa informação, o que cada um deles pediu para comer e a cor de camisa de cada um. E a gente acabou de ver que dava assim para saber tudo, pela questão 58. E é a mesma análise na questão 60. É o mesmo ponto de partida que ele te deu. Então a questão 60 está errada, porque dá para a gente saber tudo sim. Aí vamos voltar agora na 59. 59. Das informações apresentadas, é possível inferir que Pedro pediu frango. Então, ó, que a questão falou das informações apresentadas. Não é para você pegar o que você fez na 58 e trazer para cá, não. Na 58 ele te deu uma informação a mais, que deu para a gente montar toda a tabela e descobrir o que cada um pediu. Tem um bocado de questão que as bancas fazem isso. Dá um enunciado que serve para, tipo, umas 3 questões, um enunciado base que serve para as 3. E em cada questão te dá uma informação específica para aquela questão. Foi o que ele fez aqui. Então ele deu uma informação específica para 58, que era a mesma informação específica para 60. Por isso que eu fiz a 58 e já expliquei a 60, porque era o mesmo ponto de partida que ele te dava nas duas questões. Então resolvendo uma, se resolvia a outra, porque era a mesma ideia. Só que aqui não. Ele falou para você usar as informações apresentadas, que é só o que eu tinha feito aqui em preto, que a questão já me deu. Então, usando essas informações, ele disse que é possível descobrir que o Pedro pediu frango. Então, ó, de novo, o que ele deu está em preto. Eu coloquei o que ele considerou sendo verdadeiro, marcado com X, e o que é falso, desconsiderado, pintado no quadrante aqui. Então, eu vou anotar só baseado no que ele me deu. Ele não deu nenhuma informação extra nessa questão. Então, ó, quem pediu carne está de verde. Então, quem está de verde não pediu frango. Então, desconsidera essa informação. Desconsidera também ter pedido peixe. Então desconsidera tanto na linha quanto na coluna. Então carne é de quem está de verde e não de quem está de azul. E também não é de quem está de branco. Então beleza, já marquei tudo que eu podia desse lado. Ainda tem esse pedaço aqui, ó, o Pedro está de azul. Então significa que o Pedro não está de camiseta branca. Desconsidera isso. E desconsidera também que ele está de camiseta verde. Então só até aqui, antes de eu desconsiderar na linha primeiro. Eu sei que o Pedro está de azul. E quem está de verde é que comeu carne. Então não é o Pedro que comeu carne. Vou desconsiderar. Então Pedro comer carne. Desconsiderei essa informação aqui. Aí eu vou voltar para cá então. Para desconsiderar na linha. Então ó, eu sei que o Pedro está de azul. Então não é o João. E também não é o Rodrigo. Tá, aí eu marquei tudo que eu podia ter marcado. Só sei que o Pedro não comeu carne. Ele pode ter pedido frango ou pode ter pedido peixe. Não sei. A mesma coisa para o Rodrigo aqui. Pode ter pedido carne ou pode ter pedido peixe. E ainda está vaga essa informação aqui para o João. O João pode ter pedido qualquer uma das 3. Então eu não consigo marcar mais nada além disso daqui, que eu já marquei aqui com vocês. Tipo, isso aqui, baseado no que a questão me deu, foi esses 3 pontos aqui, eu travo aqui. Não consigo saber quem comeu o que e o resto das camisetas de cada um. Igual aqui, ó, nesses 2 espaços que eu tenho. Tem 2 possibilidades de ter camiseta para o João. Pode ter a branca ou pode ter a verde. Está desconsiderado aqui. Não está marcado, né, no caso. Para o Rodrigo é a mesma coisa. Tem essas 2 informações. Então poderia ser, tipo, o João está de branco e o Rodrigo está de verde. Ou o contrário. Ou o João está de verde e o Rodrigo está de branco. E aí muda tudo. Porque quem estaria de verde comeu carne. Aí pode ser o João ou pode ser o Rodrigo. Não sei qual dos 2 deles que comeu carne nesse caso.
eu não consigo marcar também as outras pessoas aqui pelos pedidos que elas fizeram. Então eu não consigo dizer que o Pedro comeu frango, porque eu travei na questão, eu só sei que ele não comeu carne. Ele pode ter pedido tanto frango ou peixe. Então está errado aí essa 59, que ele falou baseado no que a questão tinha te dado, no que estava em preto. Então no que está em preto eu travo aqui. Então bora para a próxima. 61. Se Pedro e Rodrigo não são irmãos, mas 2 dos 3 são filhos da mesma mãe, então é correto concluir que Pedro é irmão de João. Então nessa questão você continua com aquelas 3 pessoas da tabela, é Pedro, João e Rodrigo. Aí a única informação que ele te dá é que Pedro e Rodrigo não são irmãos, mas tem 2 aí que são irmãos. Então ó, você tem uma possibilidade de ser irmão. A primeira possibilidade que eu vou escrever aqui, eu só sei que quem não é irmão, deixa eu ver aqui o que a questão falava, era Pedro e Rodrigo. Então você pode ter o Rodrigo e o João sendo irmãos, é o primeiro caso que a gente tem como possibilidade. E o outro lá que está de fora, né, o Pedro, não é irmão de ninguém. Então, o Pedro está aqui de fora. Vou deixar aqui com um ponto, que ele não é irmão dos outros 2 de cima. Ou a outra possibilidade, você só sabe que o Rodrigo e o Pedro não são irmãos. Então pode ser que o João e o Pedro sejam irmãos. E aí nesse caso aqui, quem está do lado de fora é o Rodrigo. E aí o que a questão falava pra gente? Disse então que é correto concluir que Pedro é irmão de João. Não necessariamente, porque nesse primeiro caso, ó, Pedro não é irmão de ninguém, está do lado de fora, não seria o irmão de João. Nesse primeiro caso, os 2 aqui seriam os irmãos. Então você tem a certeza só de que o Rodrigo não pode estar junto com o Pedro para ser irmão. E não está nessa primeira possibilidade de existir, e também não está nessa segunda possibilidade. Só que você não pode concluir disso, porque você não sabe qual dessas 2 possibilidades é a certa. Você só sabe que os 2 não podem estar juntos como irmãos de jeito nenhum. Então a questão aí 61 está errada também. As seguintes premissas referem-se a uma argumentação hipotética. Se Paulo é inocente, então João ou Jair é culpado. Se João é culpado, então Jair é inocente. Se Jair é culpado, então no depoimento de José e no depoimento de Maria, todas as afirmações de José eram verdadeiras e todas as afirmações de Maria eram falsas. Com referência a essas premissas, julgue os próximos itens. 62. Se Maria, em seu depoimento, disse que Paulo é inocente, e se Paulo for de fato inocente, então é correto afirmar que Jair é culpado. Então essa é uma questão de argumentação lógica, e aí eu vou usar para simbolizar o que ele me dá na questão 63, que é a próxima. Na questão 63, ele pede para a gente considerar que P significa Paulo inocente, Q, João culpado, R, Jair culpado, S, José falou a verdade no depoimento, T, Maria falou a verdade no depoimento. Então eu vou usar essas letras que ele me deu para simbolizar a questão 62, a base dela que vai ser igual à base da 63 e também a base da 64, se não me engano. Então a base dela eu vou fazer em azul. Então, primeira parte é simbolizar certa estrutura que a gente tem. Então, usando aí o que ele me deu para simbolizar. Ele começa, se Paulo é inocente, que é o que eu estou considerando aqui que significa P, é a primeira ideia, aí já tem a vírgula. Então, pode aí voltar na questão para observar isso. Tem a vírgula, ou seja, tem seu se então. E aí, depois desse se então, você tem uma estrutura composta. Ele fala, João ou Jair é culpado. Então, se após a estrutura é composta, você separa com um parêntese, para lembrar que a segunda parte do seu se então é composta. Ele fala, João é culpado, que era o Q, ou Jair é culpado, que era o R. E é fundamental você saber colocar esse parêntese no lugar certo, porque essa estrutura aqui que a gente está trabalhando é baseada, no final das contas, no se então, e não nesse ou. A estrutura mandante é o se então. Então, tudo que você fizer nessa questão vai ser baseado nesse se então. Aí a segunda premissa, se João é culpado, que eu tinha chamado de que, então, aí a segunda parte desse então é simples, então não precisa separar com parênteses. Então Jair é inocente. Então, ó, Jair culpado é R. E aí você tem que cometer esse erro aqui de linguagem para responder a questão, porque fazer isso aqui não está certo mesmo não, no final das contas. Tem que considerar que o Jair não... Aliás, o Jair ser inocente vai ser o não R, vai ser o contrário disso. E não é necessariamente isso que acontece. Não vou perder meu tempo explicando isso daqui, porque leva tempo de mostrar um bocado de exemplo. Eu sempre explico isso aqui em sala de aula. Quem tem a aula aí comigo sabe que fazer isso não pode mesmo fazer no final das contas. Só que todas as bancas consideram isso daqui certo
considera os antônimos sendo a negação, então você vai considerar que você pode fazer isso. Porque eu tenho que te ensinar a fazer prova, no final das contas. Eu tenho que saber, para explicar, eu tenho que saber tudo, tenho que saber bem. Tem que saber o máximo possível, né? Tudo não, porque tudo é impossível, mas o máximo possível. Só que como você quer só fazer a prova e passar e depois esquecer isso aqui pro resto da sua vida, eu estou te ensinando como é que faz na prova. Na prova pode considerar os antônimos sendo a negação do outro, que eles consideram fazer esse erro aí. Então, seguindo para a próxima premissa. Se Jair é culpado, na última, então Jair culpado era o R. Então, aí de novo, depois dessa vírgula aqui, acabou o seu se então e a segunda parte da estrutura é composta. Ele fala no depoimento de José e no depoimento de Maria. Aí ele diz que José deu a declaração verdadeira, ou seja, José falou a verdade no depoimento, que era chamado de S, e no depoimento de Maria. Então, e no depoimento de Maria, ele diz que todas as informações de Maria foram falsas. E o T significa que Maria falou a verdade. Então ele está dizendo que não falou a verdade. Se foram falsas, então seria o contrário aí de cima, o não ter. Então essa é a estrutura que a gente tem no enunciado da questão, que serve para as outras também, que eu vou deixar de azul. E aí de preto eu vou colocar a segunda informação que ele dá na questão 62. Aí ele fala, se Maria em seu depoimento diz que Paulo é inocente, e se de fato Paulo foi inocente, ou se realmente ele foi inocente. Então ele está te dando, no final das contas, duas novas premissas. Então essas duas novas premissas eu vou colocar de preto aqui. Então, colocando de preto, a primeira premissa que ele pede para você considerar. Ele fala, se de fato o Paulo foi inocente. Então, Paulo é inocente, é uma coisa que ele está pedindo aí para você considerar, no final das contas. Uma premissa. Está dizendo que isso aqui aconteceu. E outra coisa que ele fala, se no depoimento de Maria ela disse isso, e realmente isso aconteceu. Ou seja, o que ele está dizendo? Que Maria falou a verdade no depoimento. Então, ele está te dando essa outra premissa aqui, que eu vou chamar só de T, né? Que é a Maria falou a verdade. Então ele pediu para considerar, se ela falou isso no depoimento e realmente isso aconteceu, ela falou a verdade. E se isso realmente aconteceu, Paulo é inocente mesmo, pelo que está aqui. Aí a partir disso, ele pergunta se é correto afirmar, né? É correto concluir que o Jair é culpado. Então o Jair culpado é o que eu vou colocar ali, sendo a letra R, simbolizada. Então o Jair culpado é o que você quer concluir. E aí em questão de argumentação lógica, tem sempre um formato certo de responder a questão. Independente do que tiver escrito aqui nas premissas, você tem que considerar que elas são verdadeiras. Então a estrutura inteira vai ser verdadeira. Dessas aqui também que ele deu no enunciado da questão. E a conclusão você não mexe, é a última coisa que você analisa. Então para responder esse tipo de questão é assim, se ele não falou nada das premissas, você tem que considerar que elas são verdadeiras. Eu não estou dizendo que elas realmente são verdadeiras, mas você sempre tem que considerar. Então considerando que elas são verdadeiras, eu vou começar das menores aqui, ó. Que daqui eu já sei que o P é verdadeiro e que o T é verdadeiro. Então onde tem P e T aqui nesse meio, eu vou marcando. O T apareceu aqui, T é verdadeiro, apareceu não T, então esse não T é falso. Aí eu vou marcar o P, que eu também já sei, P é verdadeiro, então verdadeiro aqui. Aí que vem a análise da nossa estrutura, o porquê que tem que simbolizar da forma certa, faz toda a diferença. Primeiro, vou só analisar o que está dentro desse parêntese aqui. Dentro desse parênteses, o meu conectivo é um E. E eu não sei o valor desse S por enquanto aqui. Não sei o valor dele. Só sei que o T, o não T, aliás, é falso. E no conectivo E, se você já garantiu um falso, o resultado de tudo vai ser falso. O falso é mais forte na tabela do E. Então, se tiver falso com qualquer coisa, mesmo que eu não sei qual que é essa coisa, eu já sei que o resultado de tudo vai ser falso. Então, ó, no final das contas, eu sei que o parêntese é falso. Ou seja, que a segunda parte do meu se então é falso. Só que eu quero que essa premissa aqui, ou seja, esse se então, seja verdadeiro. Ou seja, não pode dar aquela sequência de verdadeiro para falso, que daria falso. Eu quero que ele seja verdadeiro. Como eu já tenho falso na segunda parte, para não dar sequência de VF, eu obrigo a primeira parte a ser falsa. Então eu sei que o R é falso. Aí eu vou aqui para cima. Apareceu não R. Se o R é falso, não R, tem que ser verdadeiro. E por enquanto eu ainda não sei nada sobre o que. Ó, analisando só essa premissa aqui, de novo, eu tenho um se então, quero que esse se então seja verdadeiro. Não tem como dar a sequência do verdadeiro para falso, porque a segunda parte dele já é verdadeiro. Então mesmo sem eu saber essa daqui por enquanto, eu já sei que o meu se então vai dar verdadeiro e a premissa não vai dar contradição na premissa. Então tá certo até aqui, vai para cima. Aí que apareceu o que?
e apareceu o R. O R eu já tem um valor, não é verdadeiro, então o R que aparece aqui é falso. Dentro desse parênteses, o meu conectivo é um OU. E no OU, por enquanto, não dá para eu concluir nada do jeito que está aqui, analisando só o OU. Então eu vou analisar a minha estrutura inteira. O meu sim, então. O meu sim, então, tem que ser verdadeiro. E eu já tenho verdadeiro na primeira parte dele. E não pode dar sequência de verdadeiro para falso. Então eu obrigo o que está dentro do parênteses ser verdadeiro. Então o que está dentro do parênteses tem que ser verdadeiro. Ou seja, esse OU, que é o que está dentro do parênteses, essa estrutura é um OU, tem que ser verdadeiro. Já tenho o falso na segunda parte. Para ele ser verdadeiro, então, o que teria que ser verdadeiro. Aí eu venho aqui para debaixo. Eu não sabia o valor do que, agora eu já sei que ele é verdadeiro. E nem precisava ter colocado isso daqui, ó, porque verdadeiro para verdadeiro no sim, então, continua dando verdadeiro. Não deu problema na premissa. E aqui eu não consegui concluir nada para o S. Eu nem preciso concluir nada para o S, porque não é o que ele está me pedindo na conclusão. Eu consegui valorar tudo que eu podia. E vi que não deu contradição, baseado no que ele me deu na questão. Nem sempre você vai conseguir valorar tudo. E nem sempre o que você não conseguir valorar não vai ser a conclusão que ele está pedindo. Que foi nesse caso aqui o que aconteceu. Então só sobre o R, o que eu concluí? Que o R era falso. Então se o R é falso, olha o que eu fiz na questão. Considerei as premissas sendo verdadeiras, cheguei numa conclusão falsa. Significa que meu argumento não está bem construído. No final das contas eu tenho um argumento inválido. Eu não consigo chegar na conclusão que ele queria, porque deu falsa. E ele estava falando que era possível concluir que o Jair era culpado, então está errada essa questão, por causa de argumentação, pelo que eu apresentei aqui. Considerando as proposições P, Paulo é inocente, Q, João é culpado, R, Jair é culpado, S, José falou a verdade no depoimento, e T, Maria falou a verdade no depoimento, é correto concluir que, se P, então Q, ou S, ou T. Então, igual eu falei, a parte que estava em azul é a base que serve para essa questão também. E nela que ele te deu aí as letras para simbolizar, que eu tinha usado na questão anterior. E na conclusão dele, o que ele te dá é um P, se então. Aí a segunda parte desse se então aqui é composta. Então eu vou separar com parênteses. Então ele te dá Q ou S ou T. Q ou S. Vou colocar para baixo isso daqui. Então nessa questão aqui, ele não te deu aquelas premissas menores, que foi para onde a gente começou na questão anterior para ser o nosso ponto de partida. Eu vou resolver essa questão de duas formas diferentes. Então, ó, eu vou fazer do jeito que eu prefiro fazer, que é sair das premissas e chegar na conclusão, ou o jeito que algumas pessoas fazem, que é assumir que a conclusão é falsa e valorando as premissas, que eu não gosto de fazer, e já vou explicar por que eu não gosto de fazer desse jeito. Então, ó, eu vou fazer por hipótese. Se eu tenho essa estrutura aqui, o que eu posso fazer? Criar uma hipótese, eu vou criar todas possíveis, só para você entender. Eu vou assumir que o P vai ser verdadeiro, é como se eu criasse meu ponto de partida. Se eu estou assumindo que o P é verdadeiro, eu tenho verdadeiro nessa primeira parte, e aí todas as premissas você tem que considerar que são verdadeiras. Aquela mesma ideia. Então se o P é verdadeiro, você obrigaria essa segunda parte aqui ser verdadeira também. Só que aqui dentro meu conectivo é um OU. Para o OU ser verdadeiro tem vários casos. Pode ser verdadeiro, falso, falso com verdadeiro, ou as duas sendo verdadeiras. Então eu não consigo concluir nada para o Q nem para o R. Também não consigo concluir nada para as duas aqui por enquanto. Não saberia esse R aqui no começo e nem essas outras duas aqui. Então, ó, não vou começar meu teste por aqui, já que eu vi que eu já travei na questão. Vou fazer outra hipótese, então. Então aqui eu só vou colocar um X aqui só porque eu travei na questão. Não quer dizer que a hipótese está errada, não. A hipótese 2. Ó, o teste que eu estava fazendo é assumir que a primeira parte do sim então era verdadeiro, para obrigar a segunda a ser verdadeira. O teste que eu vou fazer aqui agora é assumir que essa segunda parte do sim então aqui é falsa. Que esse ou é falso. Ou seja, eu vou colocar aqui a seguinte simbolização, né? Q ou R. Eu coloquei essa negação aqui para dizer que eu estou considerando que a negação de Q ou R seria verdadeiro. Então, o parênteses sozinho, sem negação, seria falso. E se eu tenho falso na segunda parte do sim então, eu obrigo a primeira parte a ser falsa também, para não dar o caso de verdadeiro para falso. Minha premissa tem que ser verdadeira. Aqui dentro do parênteses eu tenho um ou que ele está pedindo para ser falso. Para o ou ser falso, as duas precisam ser falsas. Então eu sei que o Q é falso e o R é falso. Então aqui no Q, eu sei que ele é falso e o R é falso. Então não R é verdadeiro. Então ó, falso para verdadeiro no sim então dá verdadeiro.
Não deu contradição nessa premissa aqui. Beleza. Vou para de baixo. Aqui tem o R. Eu sei que o R é falso. E sobre o S e sobre o T, eu não sei nada daqui para cima. Só sei que a primeira parte desse se então é falso. Ou seja, eu já garanti que esse se então dessa terceira premissa vai ser verdadeiro. Não tem como ele dar a sequência de verdadeiro para falso, porque eu já comecei com falso. Então, mesmo sem eu saber essas duas aqui, eu já garanti que a premissa vai ser verdadeira, que não daria contradição na premissa. Então, beleza. Só com o que eu tenho aqui já dá para responder essa questão. Eu vi que não deu contradição em nenhuma delas. Então, essa hipótese 2, que já me tirou mais valorações, dá para eu marcar as valorações aqui da conclusão. Nesse caso, o P ficou sendo falso. O Q, que aparece aqui, ficou sendo falso também. O S, eu não saberia o valor. E o T, eu também não saberia o valor. E aqui dentro desse parênteses, tudo está ligado por um OU. Eu garanti só um falso. Na tabela do OU, o verdadeiro que é mais forte. Se eu não tenho o verdadeiro, eu não sei qual vai ser o resultado desse parênteses. Só que, a minha conclusão é um sim então. Eu estou dizendo que a primeira parte do sim então é falsa. Então, independente da segunda parte, não tem como dar sequência de verdadeiro para falso. Então, o resultado disso aqui tudo vai ser verdadeiro. Então, eu considerei as premissas sendo verdadeiras, cheguei numa conclusão verdadeira. Significa que meu argumento é válido. Então, já deu certo aqui pela hipótese 2. Beleza. Vou construir mais. Vou construir duas para essa premissa aqui, mais duas para essa aqui de baixo. Só para mostrar todos os casos, para entender como é que valora isso daqui, de onde você pode sair. Você faz o seu teste na premissa que você quiser. Eu vou fazer todos para ficar mais fácil de entender. Então, de novo, a hipótese 1 e a hipótese 2 que eu fiz foi baseada na primeira premissa. Vou criar uma hipótese 3 aqui, só para te mostrar como é que funciona. Então, eu vou começar assumindo que o Q é verdadeiro. Então, na minha hipótese, o Q está sendo verdadeiro. Aí ele obriga a segunda parte do seu sim então ser verdadeiro, para não dar sequência de verdadeiro para falso. Então, não R fica sendo verdadeiro nesse caso. Aí eu vou aqui para cima primeiro. Aparece Q e R, que eu já tenho os valores. Q é verdadeiro, não R é verdadeiro, então R é falso. Dentro desse parêntese, meu conectivo é um OU. Verdadeiro com falso no OU dá verdadeiro. E aqui eu tenho um sim então da primeira parte, que eu não sei o valor ainda. Vou colocar aqui uma interrogação, que eu não sei. E a segunda parte aqui que está verdadeira. Então, não tem risco de dar verdadeiro para falso nesse sim então. Deu alguma coisa para verdadeiro. Então eu sei que essa premissa aqui não vai ser falsa, ela vai continuar sendo verdadeira. Eu já garanti que a segunda parte dela é verdadeira. Então não deu contradição na premissa. Vou aqui para de baixo. Apareceu o valor do R. Não R é verdadeiro, então R é falso. E aí de novo, você tem um sim então, que a primeira parte dele é falso. Você já garantiu então que ele vai ser verdadeiro, independente do que tiver aqui nessa segunda parte. Então eu não saberia o valor do S, não saberia o valor do não T. E eu vou marcar só o que eu sei aqui por enquanto. O P, que é o que está na minha conclusão, não sei o valor dele. O Q, que também aparece na minha conclusão, Q é verdadeiro. O S, que está na minha conclusão, não sei. O T, que está na minha conclusão, também não sei. Só estou fazendo isso aqui para você não se desesperar. Para pensar, nossa, não sei o valor de nada, não vou marcar a questão. Analisa o que você tem dentro do parênteses. Dentro do parênteses, meu conectivo é um OU. Eu já garanti um verdadeiro. O verdadeiro é mais forte no OU. Então, o resultado disso aqui tudo vai ser verdadeiro, independente dessas duas que eu não saberia o valor. E como a minha estrutura final é um sim então, eu tenho alguma coisa que eu não sei para verdadeiro. Não tem como dar sequência de verdadeiro para falso. Então, garantir que tem um verdadeiro na segunda parte, eu garanto que a resposta final desse sim então, o resultado dele vai ser verdadeiro. E aí, de novo, pela hipótese 3, tirei as valorações do que eu precisava, do que eu saberia, eu consegui chegar na conclusão verdadeira. Então, o meu argumento é válido de novo. Então, eu vou apagar para fazer a outra hipótese aqui, a hipótese 4, ainda seguindo na segunda premissa. Hipótese 4. Então, agora na hipótese 4, eu vou continuar usando a segunda premissa. Eu tentei fazer o teste de colocar verdadeiro na primeira parte para obrigar a segunda a ser verdadeira. Agora eu vou colocar falso na segunda parte, ou seja, eu estou considerando nessa hipótese 4 que o R é verdadeiro, então não R vai ser falso. Então, para não dar sequência de verdadeiro para falso, obriga a primeira parte a ser falsa também. E aí eu já tenho os dois valores aqui, eu vou colocar eles dois aqui em cima de novo. O Q é falso e o R, o não R é falso, então o R vai ser verdadeiro. Analisando só o que está dentro do parênteses, meu conectivo é um OU. Garantir um verdadeiro, o verdadeiro é mais forte no OU, dá verdadeiro.
Analisando a minha estrutura final, que é um se então, a segunda parte desse então já é verdadeiro, ou seja, já garante que a minha premissa não vai dar sequência de verdadeiro para falso. Então, independente do valor da primeira, eu já garanti que não deu contradição na premissa. Vou aqui para de baixo. O não R agora é falso, então o R é verdadeiro. E aí, verdadeiro na primeira parte do seu se então, que é a sua estrutura toda, você obriga a segunda parte dele, que nesse caso aqui é o parênteses, ser verdadeira também, para não dar sequência de verdadeiro para falso. Analisando só o que está dentro do parênteses, eu tenho um E, que é o meu conectivo aqui dentro. Quero que o E seja verdadeiro. Para isso acontecer, é só quando o S é verdadeiro e o não T é verdadeiro. As duas precisam ser verdadeiras. Então, ó, a única coisa que eu não soube o valor aqui era o P. E eu vi que não deu contradição também nas minhas premissas. Então, essa hipótese 4 também estaria valendo. Então, desse jeito, ó, não sei nada sobre o P, beleza. O Q? Eu sei que o Q é falso, beleza. O S é verdadeiro, o não T é verdadeiro, então o T é falso. Analisando só o que está dentro do parênteses, meu conectivo é um OU. Garantindo um verdadeiro, já sei que a resposta final do parênteses vai ser verdadeira. E como eu tenho sim então na estrutura toda, eu não sei a primeira parte, mas a segunda é verdadeira, eu já garanto que esse sim então vai ser verdadeiro. Não tem como dar sequência de verdadeiro para falso, porque a segunda parte é verdadeira. Aí de novo, construir a outra hipótese para mostrar também que por ela seu argumento ia ser válido. E eu ainda vou criar mais duas aqui para a terceira premissa aqui, para você ver que eu acho que uma delas vai travar, se não me engano, e a outra vai funcionar também. Então eu vou fazer esse teste de novo e depois vou explicar do outro jeito. Então, continuando aí, que a bateria da câmera aí já acabou umas 3 vezes já, né, na gravação desse vídeo, ou questão cumprida do diabo. Bora continuar aqui. Então, a hipótese que eu vou fazer aqui agora é da terceira premissa. Então, na hipótese que eu vou chamar aqui de 5, eu vou testar assumindo que o R é verdadeiro. Então, a primeira parte do sim então é verdadeira, você obriga a segunda parte dele ser verdadeiro para não dar aquele caso de verdadeiro para falso. Aqui dentro do parênteses, seu conectivo é um E. O E tem que ser verdadeiro. Então, você sabe que as duas precisam ser verdadeiras para o seu E dar verdadeiro. Então, eu vou aqui para cima. Já tenho o valor do R, então não, R vai ser falso. Na segunda parte do sim então, você quer que o sim então seja verdadeiro porque está na premissa. Você obriga a primeira parte dele a ser falsa, para não dar sequência de verdadeiro para falso. Vai para cima, você tem o Q e tem o R. O Q é falso, não R é falso, então R é verdadeiro. Dentro só desse parênteses, seu conectivo é um OU. Teve falso com verdadeiro no OU, vai dar verdadeiro. E aí o P você não sabe, ó, a segunda parte do seu sim então já é verdadeira. Então você já garantiu que não vai dar sequência de verdadeiro para falso. Então já sabe que a premissa vai ser verdadeira e não deu contradição na premissa. Então não deu contradição em nada. Então essa hipótese também estaria valendo para a gente. Então anotando aqui o que eu concluí dessa hipótese. O P, não sei o valor. O Q era falso, então eu coloco falso aqui. O S eu vi que era verdadeiro. E o não T foi verdadeiro, então T foi falso. Então de novo, analisando só o que está dentro do parênteses. Meu conectivo é um OU aqui dentro. Garantir um verdadeiro, a resposta disso aqui vai ser verdadeira. E eu não sei a primeira parte, mas eu já sei que não vai dar sequência de verdadeiro para falso, que a segunda parte é verdadeira. Então a resposta final disso aqui, o resultado, vai ser verdadeiro. Então considerei de novo as premissas sendo verdadeiras, cheguei numa conclusão verdadeira. Meu argumento é válido também nesse teste que eu acabei de fazer. Então eu só estou fazendo todos para você ver que nem sempre você vai conseguir valorar tudo. E mesmo assim você consegue chegar na resposta que ele está querendo. Então vou fazer o último teste aqui, na última premissa. Então a última hipótese considerando a última premissa. Vou fazer o teste de voltar colocando negação. Então a hipótese 6, que eu vou travar aqui nela. Eu vou assumir que esse pedaço aqui todo vai ser falso. Ou seja, na minha hipótese 6, meu ponto de partida é que o não S e o não T é verdadeiro. É isso que eu estou considerando. Não S e o não T vai ser verdadeiro. Então esse pedaço aqui sem a negação todo seria falso. É isso que eu estou considerando aqui no final das contas, que isso aqui é falso. Então eu tenho aqui dentro meu conectivo é um E. Para o E ser falso tem vários casos. Pode ser verdadeiro com falso, falso para verdadeiro e falso com falso. Não sei qual é desses casos, então eu não posso marcar nada para o S, nem nada para o não T. Só sei que a segunda parte do meu sim então é falso. Então você obriga a primeira a ser falsa. Então você sabe que o R é falso. Aí vem aqui para cima. O não R então vai ser verdadeiro. E aqui dentro, o seu conectivo é um sim então. Teve verdadeiro na segunda parte. Independente da primeira, você já garantiu que a premissa vai ser verdadeira. Não tem um caso de verdadeiro para falso.
Vou aqui para cima, apareceu o R. R eu sei que é falso. E o Q, não sei nada. O P, eu também não sei nada. E aí nesse caso aqui, eu tenho um OU no meu parênteses aqui, na segunda parte do cientão, que não daria para eu concluir nada para esse OU. E aí você teria que fazer outro teste se você quisesse valorar todo mundo aqui dentro, já que você travou. Só que desse jeito aqui, ó, eu não consigo marcar nada para a minha conclusão. Eu estou travado na conclusão, não sei o valor do P, do Q também não sei, do S não sei, e do T eu não sei. Eu não conseguiria valorar a conclusão nessa hipótese 6. Então se eu fizesse ela e vi que deu esse negócio errado, eu desconsideraria ela. Igual eu fiz com a primeira, vi que não ia sair para lugar nenhum, então eu desconsidero ela. Aí testa as outras, só estou fazendo todas, para você ver que não precisa desesperar. É só fazer a que você quiser, a que você escolher, aí depende de sorte. Você escolher uma que já tira todas as suas valorações, e aí vê se chega na conclusão que ele está pedindo. E agora eu vou fazer a outra explicação de um outro jeito que eu não gosto de fazer, então bora lá. Então, explicando esse outro jeito, né? Eu te mostrei todas as hipóteses que podia fazer, mostrando que o argumento ia ser válido mesmo, que é da verdadeira. Quero que a questão perguntava se podia concluir isso. E pode, já te provei do jeito que eu sou acostumado a fazer, que pode fazer desse jeito, que vai ser, você pode concluir isso, está certa a questão. Fazendo do outro jeito, o que as pessoas gostam de falar para esse método aqui, é você assumir que a sua conclusão vai ser falsa. Só que por que eu não gosto disso? Porque aqui é uma questão do CESP. O CESP te deu a conclusão. Tem questão que é de múltipla escolha. E aí você, por exemplo, vai testar a conclusão que eles te dão. Por exemplo, ficando melhor de entender. Ele te dá as premissas. Na letra A ele te dá uma conclusão, na letra B outra, na C, na D e na E. Conclusões diferentes, que você pode chegar nela, ou não, né? Então, supondo que a sua resposta não está na letra A, nem na B, nem na C, nem na D, e está na letra E. Se for seguir nessa ideia, você vai testar que a conclusão da A está falsa, aí vai perder tempo valorando a letra A. Vai perder tempo valorando a letra B, não vai ser ela. Vai perder tempo na C, na D, e a última coisa que você vai fazer é a letra E, que seria a sua resposta. E tem uma questão nesse estilo aqui que é da ISAF, que a resposta certa é na letra E. E aí você ficaria testando um bocado de coisa aí pra cima, perdendo tempo. Então eu prefiro sair das premissas, que foi o que eu fiz tudo aí para trás, para chegar na conclusão. E não sair da conclusão para chegar nas premissas. O que tem mais lógica é você sair da premissa para chegar na conclusão, ou não, né? Então vou fazer desse outro método aí. E aí tem outro porém também. Só serve esse método para conclusão sendo um cientão, ou para conclusão sendo um ou. Se ele colocar um si somente si já não dá certo desse jeito. Se ele colocar um e também já não dá certo. Se ele colocar um ou exclusivo já não dá certo. Então eu não gosto de fazer isso por causa das múltiplas escolhas, que às vezes sua resposta vai estar na última letra e você vai ficar perdendo tempo, e também porque não serve para todo tipo de conclusão. E quem me garante que o CESP ou qualquer outra banca sempre vai colocar um cientão na conclusão? Aí eu explico desse jeito aqui, cai na prova outro conectivo na conclusão, aí todo mundo vai falar, não, tu não explicou desse jeito, não consigo chegar nessa conclusão, porque o método não serve para esse jeito. Então eu expliquei o método que serve para todas. E agora eu vou explicar esse jeito especificamente, porque tem um bocado de gente que aprendeu desse jeito. E que às vezes na sala de aula me pergunta, né, por que não faz desse jeito? E eu vou deixar esse vídeo aqui já gravado, para quem me perguntar, tá prestando atenção nele e entender o porquê que eu não faço ele. Porque só serve quando a conclusão é um sim, então, só serve quando a conclusão é um ou. E é mais para a questão do CESP, porque ele já te dá a conclusão, ele não pede para você concluir algo. E aí lasca também quando é questão de múltipla escolha. Mas fazendo desse jeito, você tem que considerar nesse método que a conclusão vai ser falsa. E aí analisando nosso conectivo, o principal aqui, o mandante, é o sim então. Para ele ser falso, a primeira parte dele tem que ser verdadeira e a segunda parte dele tem que ser falsa. Analisa só o que está dentro da segunda parte, é tudo ou que está ligando as proposições. E para um ou ser falso só acontece quando todas elas são falsas. E aí você já saberia o valor de todo mundo. E aí, como eu expliquei 200 vezes ali para trás, eu estava considerando as premissas sendo verdadeiras e chegando a uma conclusão verdadeira, tem um argumento válido. Se eu considerar as premissas verdadeiras e chegar a uma conclusão falsa, meu argumento é inválido. Então o que eu vou tentar fazer aqui é te provar o contrário. Eu vou ver se eu consigo chegar em todas as premissas sendo verdadeiras e para concluir aqui a minha conclusão sendo falsa mesmo, que é o que eu estou testando. Se eu conseguir achar isso, meu argumento vai ser inválido. Então vamos lá com as valorações que eu já tenho aqui, né? O P é verdadeiro, então vou deixar aqui verdadeiro no P. O Q é falso, então falso.
O S é falso, então vou colocar falso aqui. O T é falso, então não T é verdadeiro. E o R, o Q que eu já teria o valor, né, que era falso também. Então, beleza. Então, analisando a primeira premissa. Eu tenho verdadeiro na primeira parte desse então. Se está na premissa, teria que ser verdadeiro. Então, verdadeiro na primeira parte do se então obriga a segunda parte toda ser verdadeira. E a segunda parte é esse parênteses. Esse parênteses que tem esse ou teria que ser verdadeiro. Eu já tenho falso em uma das partes dele, eu obrigo a outra a ser verdadeira. Para ele ser verdadeiro. Beleza. Vou aqui para de baixo. Eu tenho o valor do Q e o valor do R já também. O R é verdadeiro, então não R vai ser falso. E falso para falso no se então, deu verdadeiro também nessa segunda premissa. Beleza, tá tudo certo até aqui. Vou analisar o que tem dentro desse parênteses aqui primeiro. Ó, dentro desse parênteses eu tenho falso e verdadeiro. O resultado disso vai ser falso. E o valor do R, eu já tenho o valor do R. O não R é falso, então o R vai ser verdadeiro. E aqui eu tenho verdadeiro para falso no se então, que deu falso na minha premissa. Então não cair naquele caso das premissas sendo verdadeiras para a conclusão ser falsa. Se acontece de todas as premissas serem verdadeiras e a conclusão falsa, você tem um argumento inválido. Só que eu estava tentando fazer o contrário, cheguei numa premissa sendo falsa, partindo da conclusão falsa. Então significa que meu argumento nesse caso é inválido, porque daria uma contradição na premissa. Quando eu tento provar que a conclusão não existe, eu acabo dando contradição na premissa. Então significa que meu argumento é válido também desse jeito. Só daria inválido se todas as premissas fossem realmente verdadeiras e a conclusão batesse com o falso que eu estava tentando provar. Se deu uma delas só sendo falsa, já disse que meu argumento é válido. Então bora aí para a última questão dessa parte de argumentação. 64. Se Jair é culpado, é correto inferir que João é inocente. Então, concluindo aí o que ele deu. Se Jair é culpado, que era o R, então é correto concluir, né, então, que o João é culpado. Aliás, não é culpado, é inocente, que ele fala na questão. Deixa eu ver se é esse mesmo. Se Jair é culpado, então o João é inocente. Então, João não é culpado, né? João é inocente. Estou considerando isso daqui. Beleza. Então, de novo, questão de argumentação. Considera as premissas sendo verdadeiras para ver se chega numa conclusão verdadeira. Então, o que estava aqui em azul também serve para essa última conclusão aqui. Só que eu não vou fazer por argumentação, né? Por argumentação de provar que tudo é verdadeiro, criar hipótese e tentar chegar nisso daqui. Porque aqui tem um pulo do gato. Olha essa conclusão que ele te dá. E olha essa segunda premissa aqui que a gente tem. Ó, você tem Q, você tem o Q, R, tem o R, tem o se então, tem o se então. Você sabe que a premissa tem que ser verdadeira. E o que ele está te dando nessa conclusão aqui é justamente uma equivalência pelo teorema contra-recíproco ou contra-positivo, tanto faz, os dois nomes estão certos. Ele está te dando uma equivalência dessa estrutura. O que é o teorema contra-recíproco? É você voltar colocando negação, voltar negando. Então, ó, não R, coloca negação, vira R. Mantém o seu se então e coloca negação na primeira, não que. É justamente o que ele deu nessa conclusão. Ó, é uma equivalência que ele está te dando, uma equivalência da segunda premissa. Se é equivalente, significa que tem o mesmo valor lógico, ou seja, também vai ser verdadeiro, já que a premissa tem que ser verdadeira. Então você não precisaria ficar perdendo tempo fazendo argumentação. Tem que dar uma olhada na sua estrutura e ver, igual a esse caso aqui, que você não precisa fazer nada. Você viu que elas são equivalentes? Então ela tem que ser verdadeira. Então se sua conclusão é verdadeira, seu argumento é válido. Está bem construído, você consegue concluir isso daqui, que era o que a questão pedia para saber. Então a 64 está certo.